Nossa aula de hoje vai ser erros comuns do Simples Nacional, mas antes de entrar nos erros, eu quero trazer uns critérios importantes que muita gente deixa passar quando está trabalhando com esse regime tributário. Então, eu estou aqui com a tela compartilhada com o pessoal que já está aqui na Twitch. Eu estou aqui com o material. No finalzinho da aula, eu vou disponibilizar o link por aqui para a pessoa poder baixar esse material e ter em casa. O pessoal já está com papel e caneta aqui, já está com tudo preparado para a nossa grande aula. Toda quarta-feira, às 8 da noite, a gente está trazendo aqui uma aula 100% gratuita para vocês aprenderem um pouquinho mais. E além disso, né, eu também tenho disponibilizado que os temas das aulas sejam livres, então são vocês que escolhem. Se é a primeira vez que vocês estão por aqui comigo, sejam muito bem-vindos, né? Quem está chegando agora, eu sou a Joyce Rocha, fundadora aqui do Tributando com a Joy, então eu criei esse canal com esse intuito mesmo, de trazer para vocês uma forma aí simples de entender a nossa loucura do mundo tributário, da área fiscal, da área contábil. Eu costumo brincar que a nossa área é só para os fortes, né? Então, sejam muito bem-vindos. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui comigo, pelo tempo que vocês estão disponibilizando, né? Hoje eu preparei, gente, um conteúdo. Olha, tá pesado, hein? Tá pesado, pesado, pesado. Então, vem pra cá, vem pra Twitch. Vocês estão preparados? Escreve aí pra mim nos comentários. Estão preparados? Oi, Edivânia, falamos ontem, nossa, eu tô perdida no tempo, gente, a minha vida gira em torno, né, do escritório, o Instagram, responder direct, responder caixinha, às vezes eu fico até perdida no tempo. Preparei nossa aula de hoje, assim, com muito, mas muito carinho mesmo, muitas pessoas, uma delas foi a Suzana, né, Su? Foi ontem, Edivânia, obrigada por lembrar. Uma das pessoas que pediram bastante o Simples Nacional foi a Suzana. Ela tá por aqui também. E ela, toda vez que eu abria a caixinha lá, pessoal, manda sugestões de temas para a próxima aula. Ela colocava lá, Simples Nacional, Simples Nacional, Simples Nacional. Então, está aqui. Essa aula, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Tá assim, nota 1000. Nem parece que é conteúdo gratuito, tá? Mas sabe que eu gosto de vocês, eu cuido de vocês, né? A tia do tributário. Então, tem aqui algo muito especial preparado para vocês. Então, assim, se vocês não trabalham com Simples Nacional, ou se quer saber se está sendo feito tudo certinho, se tem dúvida, às vezes fala Simples Nacional, mas eu sempre bato naquela tecla que não é tão simples assim. Né? Só de simples só tem o nome, nós temos muitas particularidades, nós temos muitos pontos de atenção, nós temos muitos detalhes que precisam ser ali analisados, e é isso que eu vou trazer aqui hoje para vocês. Na semana passada nós tivemos a aula do MEI, então vamos lá. Pessoal, eu vou tentar seguir aqui a aula nos tópicos que eu preparei. Então, nós vamos dividir a nossa aula em 3 partes do Simples Nacional. Primeiro, falando um pouquinho do regime. Segundo, falando dos impeditivos. Terceiro, erros comuns. E vamos lá. Então, primeira parte aqui da nossa aula, referente ao Simples Nacional, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o regime tributário em si, tá? Por quê? Porque pode parecer bobagem, pessoal, mas o simples não é tão simples assim. E eu vejo muitas pessoas cometendo erros assim, básicos, erros falhos, erros assim, nível amador. E é importante porque eu quero fazer com que vocês estejam aí um pouquinho mais familiarizados com o simples, mesmo que vocês não trabalhem no dia a dia, né? Se tem alguém aqui que trabalha em escritório ou trabalha em empresa, escreve para mim. Fala de, ó, eu trabalho em escritório ou eu trabalho em empresa. Escreve para eu saber aqui, escreve no chat. Porque se você trabalha em escritório, a probabilidade de você conhecer empresas do Simples Nacional é um pouco maior. Mas se você trabalha dentro de empresas, né, grandes empresas, a probabilidade de conhecer o regime do Simples é muito pouca. Então, eu tô aqui, vou começar desse nível mais básico, assim, vamos dizer, para a gente estruturar, colocar todo mundo na mesma página e depois a gente vai para a luta, vamos para a guerra, tá? Então, vou começar aqui, falar um pouquinho do regime e repito, quem está no Instagram, pessoal, entra na minha bio,
acessa o link lá e clica assista nossa aula ao vivo, porque eu estou com o material compartilhado na tela. Então vamos lá, o regime tributário do Simples Nacional, pessoal, a legislação principal dele está na Lei Complementar 123 de 2006, tá? E na resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018. São as duas normas ali que tratam das principais questões do Simples Nacional e inclusive do MEI também, tá? Então nós temos bastante coisa, né, que se adequa, como o MEI, nós falamos na semana passada sobre o MEI, na aula da semana passada, então eu vou trazer até um pouquinho aqui, como o MEI é como se fosse um braço do Simples Nacional, ele também está enquadrado aí nessas duas normas. É importante vocês conhecerem para saber onde consultar. Deu algum problema, não lembro direito, não sei o que eu posso fazer, não sei se a operação, por exemplo, de bonificação entra na tributação da empresa do Simples Nacional. Eu não sei se venda com ganho de capital, venda de um ativo, venda de um equipamento que eu tenho na empresa, tem ali que entrar no DAS, não tem que entrar no DAS, esse tipo de dúvida, né? Como que é feito o cálculo, quais impostos estão ali compondo o regime do Simples Nacional. Eu vou trazer uma polêmica aqui também, já fica preparado com relação a ICMS-ST, a DIFAL, se tem que recolher, se não tem que recolher, se está dentro, se não está dentro, se está fora, se é inconstitucional, se é constitucional, se está certo, se está errado. Vou trazer isso aqui no decorrer da aula, então fica comigo. Então, assim, essas duas normas, a Lei Complementar 123 e a Resolução do Comitê Gestor 140 de 2018, elas vão ali embasar vocês, vão munir vocês de tudo ali que for necessário, vamos dizer assim, para que vocês consigam se achar quando o assunto é normas do Simples Nacional, tá bom? O segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que a intenção, né, a intenção é que o Simples Nacional seja um regime especial de recolhimento unificado, um regime simplificado, mas na verdade, como eu falei para vocês no comecinho da aula, né, simples só tem o nome. A intenção era realmente ter um regime especial simplificado, de maneira que as empresas pudessem recolher os tributos tudo em uma única guia, numa facilidade melhor, ter tudo um pouco mais simplificado com relação às obrigações acessórias, a não ter tantas obrigatoriedades, empresas menores com faturamento menor, ter esse tipo de benefício, mas quando a gente chega na hora da prática, não é bem assim. E uma coisa que eu detesto com relação ao Simples Nacional é que eu vejo muito profissional, muito, mas muito profissional, sempre se baseando naquela história de olhar no mês passado. Então, o profissional muitas vezes não analisa as operações que estão acontecendo na empresa, pega o valor total do faturamento, tudo que emitiu de nota no mês, joga lá no portal do Simples Nacional para fazer a apuração do DAS, não faz uma segregação de receitas, não faz uma análise nos tipos de receitas. Eu vou falar disso também daqui a pouco, vou falar de monofásico, vou falar de ST, vou falar dos tipos de serviço, dos tipos de análises que precisam ser feitas. E aí pega todo o valor, joga lá no site do Simples Nacional, já no final já sai o DAS e tá tudo certo. E não é bem assim. E às vezes, na hora de escolher qual opção eu escolho lá para definir o tipo da receita, olha no PGDAS do mês passado, né? E foi essa opção que foi escolhida. Vai lá e escolhe novamente. É assim ou não é? Ou isso aí só acontece aqui em São Paulo, nas outras cidades não acontece, não. Luiz, a ideia do Simples Nacional, na prática, ela é muito boa, né? Mas na prática, não. Na teoria, né, ela é muito boa, mas na prática é complicado. Então, gente, ainda tem pessoas aqui no Instagram. Gente, vem pra cá, vem pra Twitch. Acessa aqui o link da bio e entra lá, assistir nossa aula ao vivo, para que vocês consigam ver o material que eu estou compartilhando aqui na tela. Então, pessoal, a ideia aqui, né, é que o Simples Nacional seja esse regime simplificado para recolher tudo dentro da mesma guia, mas eu sempre costumo dizer, eu quero que vocês anotem isso, quem está anotando, quem está com o caderninho na mão aí, eu sei que o Luiz está com o caderninho na mão,
Eu sei que tem muitos alunos meus aqui que já aproveitam a live, é uma aula mesmo. Então, vocês têm material aqui na tela, depois vão poder baixar esse material, anota aí, papel e caneta na mão. Eu tenho uma seguidora chamada Laís, ela tem um caderno e ela faz anotações das minhas postagens. Gente, ela é sensacional, o caderninho dela é a coisa mais linda. Então, aproveita e eu quero que vocês anotem isso ou guarda aí na cachola. É o seguinte, quando a gente falar de Simples Nacional, tira da cabeça de vocês aquela ideia assim, que recolhe todos os tributos dentro do DAS. Muda a palavrinha todos para a maioria. Então, quando a gente fala de Simples Nacional, recolhe a maioria dos tributos dentro do DAS. O DAS, documento de arrecadação do Simples Nacional. É a guia, né, que vocês vão pagar aí por conta da receita oferida na atividade. O que pode, quais são os tributos que vão compor a guia do DAS, que vão estar ali inclusos, né, tudo ali dentro do DAS para você pagar na hora de prestar contas com o fisco. ISS são 8, tá? Guarda isso também, são 8 tributos que podem compor o DAS. ISS e ICMS, né, tributo municipal e tributo estadual, IPI, PIS, COFINS, IR, contribuição social e o INSS patronal, que é o famoso CPP, né, contribuição patronal. Também, aí do lado da parte federal, são os tributos que compõem o DAS. Então, vou repetir, são 8. ISS no âmbito municipal, ICMS no âmbito estadual, e aí temos IPI, PIS, COFINS, IR, contribuição e o INSS patronal no âmbito federal. Então, nós temos dentro do DAS as 3 esferas, municipal, estadual e federal. O que vocês precisam ter também na cabeça é que às vezes você vai olhar um DAS do Simples Nacional e você vai ver nas linhas ali, o DAS ele vem num valor cheio, sei lá, R$1.000. Mas no corpinho da guia ele vem escrito os valores de cada tributo, respectivamente. Então ele vem lá quanto que é de ISS, quanto que é de ICMS, quanto que é de IPI, PIS, COFINS. E o que é importante, por que eu estou frisando isso? Imagina só, por exemplo, uma empresa prestadora de serviços. Ela somente é prestadora de serviço, é a única atividade dela e ela é optante pelo Simples Nacional. Vou fazer uma pergunta. Essa empresa, vou repetir, hein? É prestadora de serviços e ela é optante pelo Simples Nacional. Na guia DAS dela, vai ter valores referente a ICMS? Respondam para mim. Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Coloquem aí para mim no chat. Empresas do Simples Nacional, atividade de serviços apenas, prestação de serviços. Vai aparecer a linha de ICMS na guia do DAS? A Andrea está falando para mim que não. Alguém mais? Pode falar, gente. Se errar, não tem problema não. Não. Tá subindo um monte de não aqui. Exatamente. Não vai ter. Então é por isso que eu pedi para vocês substituírem na cabecinha de vocês essa ideia de que empresas do Simples Nacional recolhem todos os tributos dentro do DAS, tá bom? Porque se é uma prestadora de serviço, eu não vou ter ICMS. Se é uma prestadora de serviço, eu não vou ter IPI, tá? Agora, se eu tenho uma empresa que é uma indústria, né, eu não vou ter ISS. Então, repetindo, reforçando, no Simples Nacional é um regime simplificado de recolhimento unificado, porém, nunca deixa na cabeça de vocês que recolhe todos, recolhe a maioria dos tributos, tá? Então, aqui passamos pela segunda parte com relação ao regime tributário. Terceira parte aqui com relação ao regime tributário, né? Por enquanto estamos no primeiro módulo da aula, né? Do regime tributário em si do Simples Nacional. A apuração do Simples, pessoal, ela acontece por anexo, né? Então, a Receita disponibilizou 5 anexos, antigamente eram 6, tá? Antigamente eram 6, era maior um pouquinho a questão da divisão. E esses anexos, eles foram distribuídos para quê? Para que
de acordo com a atividade da empresa, a Receita Federal definisse os percentuais de alíquotas que seriam recolhidos para cada imposto. Tá? Então, por exemplo, uma empresa que é de comércio, ela é única e exclusivamente atividade comercial, ela só revende, compra e revende, ela vai tributar as suas receitas no Simples Nacional no anexo 1. Joy, tá bom, legal, ficou fácil. Vamos para o próximo. Se eu sou uma empresa única e exclusivamente industrial, né, que eu fabrico os meus produtos para vender, então você vai tributar as suas receitas no Simples Nacional pelo anexo 2. Maravilha. Joy, e se eu sou indústria, fabrico e vendo as minhas mercadorias, mas eu também exerço atividade de revenda? Aí já entra um ponto de atenção. Por quê? Você vai precisar segregar as suas receitas. O que é segregar, pessoal? Separar. Então, você vai pegar, por exemplo, todas as notas que for o CFOP lá 101, que é venda de mercadoria de produção do próprio estabelecimento, ou seja, venda, aquilo que eu industrializei, essas vão ser tributadas no anexo 2. Mas aquela que é revenda, o CFOP 102, 502 ou 602, vocês precisam pegar essas receitas e tributar no anexo 1. Entende quando eu falo que o Simples Nacional é simples, mas não é tão simples assim? Quando a gente exerce um único tipo de atividade, até que fica mais fácil. Mas quando a gente está falando de empresas que é indústria, e comércio também, revende, ou se eu estou falando de uma empresa que, por exemplo, é uma prestadora de serviço, vou falar de uma empresa que faz manutenção de equipamentos. Eu tenho uma assistência técnica que arruma, como fala, equipamento de cozinha, máquina de lavar, uma assistência técnica. Essa assistência técnica, ela presta serviços, né, de conserto e manutenção, mas ela também vende equipamentos, porque às vezes o cliente deixa lá uma televisão, um equipamento para arrumar e nem vai buscar. E aí, o que essa assistência técnica faz? Revende, né? Fala, bom, vou vender aqui, já que o cliente não veio buscar, eu consertei, arrumei, prestei um serviço, mas eu vou vender esse equipamento que está aqui parado, porque ou então o cliente levou lá, falou, ó, vou te vender por um valor baixo aí, porque acho que para mim não compensa arrumar. Então, você vai exercer, você pode pegar e revender para seus clientes, pegar para você, sei lá. Essa assistência técnica, ela tem duas atividades: a prestação de serviço de conserto e manutenção e também a revenda de itens, revenda de mercadorias. Olha a importância da organização. Será que o dono da assistência técnica, ele se preocupa em fazer a divisão das receitas dele para mandar para o contador? Porque as receitas que são referente à prestação de serviço de conserto e manutenção tem que ser tributada no anexo de serviço. As receitas que vêm da venda, né, de itens, de produtos que foram deixados lá, de equipamentos, tem que ser tributado como comércio no anexo 1. Então, começa aí a dificultar as coisas, começa aí a complicar um pouquinho, tá? Então, pessoal, para piorar agora, eu vou aprofundar na parte de serviços, que quando a gente fala de comércio e indústria, beleza, anexo 1, anexo 2. Quando a gente fala de prestação de serviço, nós temos 3 anexos. Aí que o bicho começa a pegar, né? Por quê? Porque nós temos ali que, através do KNAI da empresa e através do código do serviço que está sendo prestado, depois eu vou dar um exemplo aqui no final da aula, na parte de erros comuns, que vocês vão entender como que é pancada essa história de definir anexo de serviços, tá? O pessoal acha que é fácil, joga no Google lá, tem uns sites, uns blogs, uns artigos que o pessoal coloca lá, o KNAI tal é anexo 2, é anexo 3, o KNAI tal é anexo 4, o KNAI tal é anexo 5. E, na verdade, não é somente isso que vocês precisam analisar. Fica aí comigo até o final da aula que vocês vão ver o exemplo que eu vou trazer aqui, eu vou deixar vocês maluquinhos. Vocês vão ver. Então, a parte de serviço, vocês precisam ter bastante cuidado. O anexo 3 é um anexo excelente, é um anexo que começa com uma alíquota de 6%. Boa parte dos serviços estão no anexo 3, serviços gerais, né, estão no anexo 3, tem uma tributação ali de 6%.
No anexo 4, a gente tem a maior parte ali no ramo de construção civil, no ramo de serviços de advocacia, está no anexo 4, é uma outra faixa de tributação. E o anexo 5, ele determina empresas que prestam serviços de cunho técnico, tá? Depois eu vou trazer, por exemplo, fisioterapia, parte de medicina, tecnologia da informação, empresas de informática que prestam serviços de cunho técnico, desenvolvimento de sistemas, elaboração de programas, isso aí entra no anexo 5. E o anexo 5, ele tem o famoso fator R. Alguém aqui já teve dificuldades de entender o que é o fator R? Enquanto isso, deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Você já passou o link aqui do material. Salão de beleza, um ótimo exemplo, Luiz. Salão de beleza que presta o serviço, mas também vende produtos. Tem 2 anexos aí, tem que separar a tributação. Anexo 5, fator R. Alguém já teve dúvida, já ouviu falar, quer saber mais sobre o fator R, fica confuso? Ah lá, tá vendo? Todo mundo tem, né, gente? Todo mundo tem dúvida. É normal. O fator R é um negócio, assim, complicado. Eu posso fazer uma aula só de cálculo do Simples Nacional com vocês, tá? Se vocês quiserem, depois vocês me mandam. Olha, tem gente aqui que nunca ouviu falar no que é fator R. Vou explicar para vocês. Porque antigamente o Simples Nacional, ele tinha 6 anexos de tributação, tá? E aí, há uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, veio uma nova... Ah, a Gi me chamou hoje, é verdade. Para saber as dúvidas aí dos cálculos, né? Então, o que aconteceu? Há uns 4 anos atrás, a lei é de 2017, passou a valer em 2018, ou é de 2016, passou a valer em 2017, não me recordo. Tá tudo lá na lei 123 de 2006, tá, gente? Tudo atualizado aqui, na lei complementar. Como eu já... Aqui é o caminho das pedras, tá? Tô dando o caminho das pedras para vocês. E aí, o que aconteceu? Como tinha 6 anexos de tributação, era um negócio muito confuso, era terrível. O fisco fez o seguinte, ó, vamos fazer assim, vamos colocar deixar mais enxuto os nossos anexos de tributação para definir as alíquotas, né, dos impostos dentro do Simples Nacional. Boa parte das atividades que estavam lá no anexo 6, e esse anexo 6 deixou de existir, hoje essas atividades elas foram distribuídas, algumas para o anexo 3 e algumas para o anexo 5. O anexo 3 é o menos oneroso, é aquele que começa em 6% de imposto, tranquilinho, ó, tá tranquilo, favorável. O anexo 5, como é um anexo que a gente trabalha serviços de cunho técnico, é um anexo que tem a primeira faixa de tributação na alíquota de 15,5%. Olha só, anexo 3 está em 6%, a primeira faixa. Anexo 5 está em 15,5% a primeira faixa de imposto. A diferença é gritante. E aí, criou-se o fator R, onde, imagina assim, essas empresas, vou usar aqui o exemplo de empresas de tecnologia, tá? Empresas de tecnologia, antigamente não tinham, né, uma grande fomentação na questão do emprego, era tudo muito, muito mínimo, muito pouco. Um computador, um sistema, uma pessoa, uma máquina ali conseguiria fazer muita coisa. O mesmo quando a gente fala de consultórios médicos, né? No máximo uma secretária ali e o resto está tudo certo. Então, esses serviços de cunho técnico tinha pouco fomento com relação à geração de empregos. E aí, o fisco criou o fator R, que diz mais ou menos o seguinte: olha, se a tua folha de pagamento, né, se você fomenta bastante a economia gerando emprego, se a sua folha de pagamento for pelo menos 28% da tua receita,
então eu vou te dar um benefício. E ao invés de tributar você lá no anexo 5, de 15,5%, eu vou tributar no anexo 3, que começa em 6%. Mas olha, a sua atividade é técnica, deveria ser no anexo 5. Eu só estou te dando esse benefício, por quê? Porque você gera bastante emprego e a sua folha de pagamento é alta. Então, entendam assim, o fator R, gente, ele é isso, ele foi criado para isso e é por isso. Empresas que fomentam, que estão nos ramos técnicos, mas fomentam a geração de empregos na economia, elas precisam ali fazer um cálculo onde, se a folha de pagamento for igual ou superior a pelo menos 28% do faturamento, as empresas elas podem tributar no anexo 3, que seria ali na primeira faixa de 6% do imposto, ao invés de tributar no 15,5%, tá? Espero que vocês, que facilita aí para vocês o entendimento. Luiz, uma concessionária de veículos vende e faz manutenção. São 2 anexos? Sim, 2 anexos. Vende carro, comércio, uma coisa, e serviços de manutenção, outra coisa. Né? São duas atividades diferentes. Pessoal, só reforçando, quem está aqui no Instagram, nós estamos com material compartilhado aqui em tela. Nós estamos aqui, daqui a pouco, disponibilizando o link para fazer o download do material também. Acesse o link da bio, clica lá, assista a nossa live ao vivo e vem aqui assistir a aula no padrão compartilhado aqui. Então, com relação aos anexos, é isso, galera. É isso. Recebi uma pergunta aqui no Instagram, com relação à folha de pagamento, pode considerar Prolabore? Sim, folha de pagamento. A folha de pagamento tem que ser, né, pessoal, o cálculo, eu estou falando aqui do entendimento, tá? O conceito estrutural. Não estou ensinando a fazer o cálculo, tá? O cálculo tem que considerar a folha dos últimos 12 meses, ou a receita dos últimos 12 meses, tem toda uma estrutura, tá? Para fazer o cálculo, e depois também o cálculo dos anexos. Depois eu tenho no final da aula uma novidade para contar para vocês, uma surpresa que vai acontecer muito boa para vocês, e a gente vai entrar assim. Essas aulas aqui eu quero sempre ensinar para vocês o caminho das pedras, né? Para vocês caminharem aí, pelo menos aprender e conseguir entender onde que eu vou onde que vai buscar a informação, né? Onde que eu peço socorro, onde que eu acho as coisas. Mas com certeza nós temos muita coisa ainda para aprofundar no assunto. E aí, essa parte aí eu conto no final da aula. Vamos seguir aqui. Com relação ainda ao regime do Simples Nacional, quando a gente fala de faturamento, de limite de faturamento, quem pode ser, quem não pode ser do Simples Nacional, nós temos o seguinte, tá? Todo mundo primeiro pensa assim, faturamento até 4 milhões e 800, eu posso ser do Simples, né? Se eu não ultrapassar isso, 4 milhões e 800, eu estou tranquila, eu sou do Simples Nacional. Nossa, excelente, maravilha. Essa afirmação é verdadeira? Chegou até 4 milhões e 800, pode ser do Simples Nacional, pagando tudo numa única guia, tá tudo certo, tudo beleza. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeiro ou falso? Eu vou fazer um jogo, acho que vamos tentar fazer na próxima. Tentar fazer na próxima aula. Aqui, pessoal, na Twitch, nós temos uma ferramenta legal que dá para fazer perguntas e respostas aqui. A gente faz uma brincadeira. Afirmação falsa, vai depender da atividade de outros fatores. Afirmação falsa. Afirmação falsa. Vocês estão certos, essa afirmação é falsa. Primeira coisa que para a opção, né, existem do Simples Nacional, para fazer, existem vários impedimentos. Eu vou falar dele no próximo tópico da nossa aula, segundo módulo, né, da aula. Quando a gente fala de Simples Nacional, com relação ao faturamento, por enquanto eu vou me ater ao faturamento, tá? Depois a gente vai falar de outros pontos impeditivos. Com relação ao faturamento,
Com relação aos 4.800.000, você sim pode estar no Simples Nacional, porque o seu faturamento é até 4.800.000. Mas nós temos um porém. Qual é esse porém? Quando você atingir o limite de 3.600.000, você vai entrar numa categoria que a gente chama de sublimite. Esse sublimite, ele determina o quê? Ele diz o seguinte, olha, se você estiver no Simples Nacional até esse sublimite aqui de 3.600.000, você vai recolher ali todos os tributos dispostos ali no Simples Nacional, que nós falamos no comecinho da aula, esses 8 aqui, dentro do DAS. Então, faturou até 3.600.000 no ano, eu recolho esses tributos aqui inteiramente dentro do DAS. Porém, se você ultrapassar esse sublimite, acima de 3.600.000 e menos que 4.800.000, você vai recolher dentro do DAS apenas os tributos federais. Por isso que no comecinho eu frisei bastante com vocês as esferas aqui. ISS municipal, ICMS estadual. Isso significa que esses dois tributos, se você ultrapassa o 3.600.000, que é o sublimite, e está inferior, né, aos 4.800.000, que é o limite máximo, você continua no Simples Nacional, mas esses dois aqui, ISS e ICMS, fica fora do DAS. E isso traz uma complexidade ainda maior com relação ao Simples Nacional. Por quê? Porque quando a gente está recolhendo o ISS e o ICMS fora do DAS, porque eu passei dos 3.600.000, ainda não atingi os 4.800.000, ainda sou do Simples. Mas quando eu estou com a esfera municipal e estadual fora do DAS, significa que eu tenho que recolher esses dois tributos e entregar as obrigações acessórias para o fisco como se fosse uma empresa do regime normal, ou presumido, ou real, tá? Então, isso envolve o quê? Tá? Não sei se vocês sabiam disso. Tô só vendo o xiii aqui no chat. Tá subindo aqui xiii. Problema, pessoal. Vocês precisam ter cuidado. Então, vamos lá. Se eu sou uma prestadora de serviços, meu faturamento está acima dos 3.600.000, mas abaixo dos 4.800. Eu sou do Simples, recolho os tributos federais dentro do DAS, normal, vou fazer o PG DAS lá, pegar o faturamento, colocar lá no site do Simples, gerar a guia. Mas o portal da minha prefeitura, como eu sou uma prestadora de serviço, lá no portal da minha prefeitura tem que estar configurado que eu sou optante pelo Simples Nacional, mas eu estou nas regras do sublimite. E o ISS é fora do DAS. E nessa configuração, através dessa configuração no portal da sua prefeitura, vai fazer com que todas as suas notas fiscais de serviço sejam emitidas com o destaque do ISS. Então, o ISS que antes não aparecia na nota fiscal, agora vai aparecer, porque você, para a questão do ISS, não está mais no Simples. O ISS vai recolher guia à parte. Imagina só que o serviço que você presta dentro do teu município, se você estivesse no regime normal, seria 5%, que é a alíquota máxima do ISS. Imagina só, você vai ter que pagar os tributos dentro do DAS e 5% a mais na esfera municipal, porque o teu ISS não está mais dentro do DAS, está fora, né? Isso é vantagem? Precisa fazer um planejamento tributário, precisa estudar, porque se você optou pelo regime do Simples Nacional e está com risco de ultrapassar o sublimite, tem que ficar esperto com essas questões, porque ainda que você pode ser do Simples, porque não atingiu os 4.800.000, você está recolhendo ali a parte municipal fora do DAS. Além de pagar o ISS fora do DAS, você também tem que cumprir com as obrigações municipais. Tem prefeituras que têm declarações que você encerra o período. No próprio site da prefeitura, né, você faz entrega de uma obrigação, um relatório, um fechamento de período, mostrando faturamento. Isso aí é uma obrigação municipal, você vai precisar entregar. Ah, mas eu sou do Simples. Tudo bem, mas para o quesito ISS você não é do Simples, vai ter que entregar a obrigação municipal.
Eu tenho prefeituras que dentro da prefeitura, na obrigação municipal, a gente tem que anexar até o arquivo da GIA, né? Algumas prefeituras chamam de DIPAM, nós temos algumas prefeituras que dão nomes diferentes. É obrigação municipal, você precisa cumprir. Ah, mas eu sou do Simples. Não importa, por quê? Passou do sublimite. Você está ali fazendo as obrigações municipais fora do DAS. Então, começando a sentir o peso de que o Simples Nacional não é tão simples assim, pessoal, quem está no Instagram, vem aqui para a Twitch, porque fica mais fácil aqui da gente se comunicar e eu consigo ler o chat, todas as perguntas de vocês. Agora eu vou piorar um pouquinho mais, tá? Quando a gente fala de empresas ali que são contribuintes do ICMS. Falamos do ISS, já compliquei, agora eu vou piorar. As empresas que são contribuintes do ICMS, um comércio, uma indústria, que é do Simples Nacional, mas ultrapassou o sublimite, começa a complicar ainda mais. Por quê? Vai ter que recolher o ICMS fora do DAS. E recolher o ICMS fora do DAS significa que você, a partir de então, vai ser uma empresa do regime RPA, Regime Periódico de Apuração, no quesito ICMS. Então, você vai ter que apurar o ICMS como se você fosse uma empresa do real ou presumido. Pela não cumulatividade, vai ter que fazer débito e crédito, né? Vai poder tomar crédito na entrada, ter o débito na saída, emitir nota fiscal com destaque do imposto, verificar a alíquota interna, interestadual, verificar as categorias ali, as alíquotas dos produtos, vai ter que entregar GIA, vai ter que entregar SPED, fiscal, exatamente. Eu estou falando que eu estou piorando as coisas. Tudo porque ultrapassou esse sublimite dos 3.600 no ano, tá? Receita do ano, receita bruta anual de 3.600. Então, pessoal, tomem muito cuidado. Existem regras aqui, pessoal, de sublimite, também é mais um assunto, como eu falei para vocês, que dá para aprofundar. Aqui eu estou dando só o caminho das pedras, que diz assim, se eu ultrapassei só até 20%, eu passo a recolher isso fora do DAS só a partir do ano que vem. Passou de 20% de 3.600.000, então já começa a valer agora. Tem regras, tá? Mas o importante é que vocês entenderem o caminho das pedras. Maravilha? E o último tópico aqui da nossa primeira parte da aula é com relação à opção, a solicitação de opção pelo regime do Simples Nacional. Nós tivemos uma mudança com relação à questão de prazos na solicitação de opção do Simples Nacional, que mudou o ano passado, inclusive, tá? Nós tivemos essa alteração, então é bacana eu reforçar isso aqui com vocês, tá? Porque é o seguinte, como que vai funcionar? Eu sou uma empresa de outro regime tributário, tá? Eu sou uma empresa de outro regime tributário. E vou optar, eu fiz um estudo, pandemia, a empresa está com problemas financeiros, ano que vem é melhor ser do Simples Nacional, regime tributário, infelizmente, você não pode alterar no curso do ano calendário, né? O ano passado, inclusive, eu até gravei uma videoaula super legal sobre isso. Depois a gente vai disponibilizar no canal do YouTube para vocês essa videoaula, falando dos regimes tributários, as diferenças e essa proposta. No ano passado teve uma proposta do governo aí de poder alterar o regime tributário durante o ano, porque como a pandemia veio de surpresa, né, foi uma coisa que ninguém imaginava, muitas empresas fizeram os seus planejamentos tributários e as suas opções pelos regimes tributários para 2020, considerando um cenário que foi completamente alterado depois, né, depois de março, quando fechou tudo e as coisas passaram a chegar na situação que estamos ainda vivendo. Mas não vingou, continuamos então só tendo a possibilidade de alterar o regime em janeiro. Então, se você é de um outro regime tributário e vai optar pelo Simples Nacional, fez um estudo, julgou que é melhor esse regime porque vai ser econômico, né? Vai ser menos oneroso para a empresa, então é em janeiro que você vai solicitar a opção. Agora, eu estou começando, Joy, eu estou abrindo a minha empresa agora. Como que vai funcionar essa questão de opção pelo Simples? Quando você abre uma empresa, abrir uma empresa agora, em abril. Abrir uma empresa dia 1º de abril. Você vai entrar com o pedido vai abrir o CNPJ, vai entrar com o pedido para abrir a inscrição municipal, né, na prefeitura, vai entrar com o pedido para abrir a inscrição estadual lá no estado,
né, na Secretaria da Fazenda. E aí você tem até 30 dias, tá? Para fazer a solicitação. Depois que saiu a sua inscrição municipal ou saiu a inscrição estadual, a que saiu por último, né? A última do requisito ali. Depois, até 30 dias que saiu essa inscrição, você vai entrar na Receita com o pedido de opção do Simples. Desde que não ultrapasse 180 dias da abertura do CNPJ. Isso aqui foi uma regra nova e vocês precisam prestar atenção porque os órgãos hoje, tanto a prefeitura quanto o Estado, estão com uma demora significativa com relação ao deferimento de inscrição municipal e inscrição estadual, justamente porque estamos numa pandemia, são menos pessoas trabalhando, foi uma adaptação para fazer esses processos online na correria, então ainda estamos passando por um processo de lentidão. Então, às vezes, você abre o CNPJ, mas a inscrição municipal, a inscrição estadual vai ser liberada, vai sair pela prefeitura ou pelo estado lá na frente. Então, demora. E para você, claro, começar as operações da sua atividade, você precisa da inscrição municipal e da inscrição estadual. Aí, daqui, sei lá, 30 dias, 40 dias, 50 dias, saiu a inscrição municipal. Saindo a inscrição municipal, você tem 30 dias para entrar com o pedido do Simples, desde que não tenha se passado 180 dias que você abriu o CNPJ. Por isso que precisa acompanhar frequentemente os órgãos, como que está o andamento, o deferimento da inscrição, porque se passou de 180 dias que abriu o CNPJ, você não consegue mais ingressar no Simples. Esse é um grande ponto de atenção que veio aí o ano passado, tá? E aqui eu encerro nossa primeira parte com relação ao regime tributário. Deixa eu calibrar aqui as energias. Deixa eu aparecer aqui para vocês, dar uma olhadinha para vocês. Até para a gente começar a nossa segunda parte. Pessoal que está no Instagram, vem aqui, pessoal, para a Twitch. Entra no link da minha bio. Tem um link na minha bio. Lá tem um botão escrito assim: assista a nossa live ao vivo. Clicando lá, você vai vir aqui, você vai ser redirecionado para a nossa aula que está acontecendo aqui. Eu estou com um material compartilhado na tela. Tem um chat bem interativo aqui que eu consigo conversar com vocês. Dá para mandar figurinha, desenho, dá para bater papo aqui. Eu consigo focar muito melhor, responder as dúvidas. E no final também, depois a gente vai disponibilizar o link para baixar o material. Então vem para cá, a live não vai ficar gravada no Instagram, vai ficar somente aqui na Twitch, tá bom? Pessoal que tá na Twitch, não esquece, pessoal, de clicar no coraçãozinho aí para seguir, tá? Nós estamos toda quarta-feira nessas aulas aqui, 100% gratuitas, 0800. Então segue aí a página na Twitch, segue também, né? Se inscreve no nosso canal do YouTube, é a maneira que vocês têm de contribuir aí com o meu trabalho, de me ajudar, enquanto eu também contribuo com a vida profissional de vocês aí no 0800.